Bora falar então um pouquinho desse jogo? Só trazer aqui, o Galo virou terceira virada seguida em 2026. Tem dois lados aí. Um lado é o Galo sempre tá saindo perdendo. Por outro lado, mostra muita resiliência. E isso é muito importante no futebol, né? Resiliência, né? A força de vontade para virar. Tipo assim, se você der um grauzinho a mais, se você aumentar um pouquinho mais a sua vontade, você consegue empatar e virar as partidas. E o Galo tá conseguindo perceber isso. Que não vira uma tônica, né? Não é bom a gente sempre sair perdendo. Mas se a gente sempre sair perdendo e virar o jogo, então tem que ter um equilíbrio aí, né? Acho que alguns jogadores são destacáveis aqui. Pacini, gostei muito da atuação do Pacini, um jogador ali diferente, né? De 17 anos, então ele tem ali um trato interessante com a bola defensiva e ofensivamente. Não tem grandes números na partida, é verdade, só que é um jogador que está começando a se adaptar ao profissional e eu acho que ele vai ser uma opção, como disse o Guido Jorge. A grande notícia é que o Pacini parece ser uma opção ao Renan Lodge, né? A gente parece ter um lateral aí que vai cumprir quando for necessário, a princípio, né? Então gostei da atuação do Pacini, né? Os zagueiros ali, o Roman e o Vitor Hugo, né? Não tiveram muito protagonismo, digamos assim, na partida. O Juan teve, né? Entrou no finalzinho, acabou fazendo aí um golaço, um gol de camisa 10. Renier pedindo passagem nesse time, seja como titular ou seja como uma opção importante. Terceiro gol na temporada com 7 jogos disputados. Somente em 4 ele foi titular, então um jogador com um ótimo nível de aproveitamento, né? E lembrando que 3 desses gols foram de cabeça, né? Ele fez gol de cabeça contra o Pouso Alegre, fez gol de cabeça contra o América e. Aliás, o outro não foi de cabeça, né? O outro foi de cobertinha, né? Que foi no Betinho, no primeiro jogo, né? Então, assim, e ontem ele fez 2 de cabeça, na verdade, né? Sábado ele fez 2 de cabeça. Então ele teve um anulado, mas ele fez 2 gols de cabeça e virou uma opção, inclusive, para jogar na frente. Com 85 de altura e tal. Coelho também entra muito bem, jogador muito ligado, muito intenso, né? Gostei muito. Alexander, cara, Alexander é a nota triste mesmo, porque é um jogador que estava tomando conta do meio-campo, estava jogando muito bem a partida e infelizmente acabou ali, né, deixando o pé preso. A lesão preocupa, com certeza alguma coisa ali vai ter. A gente já sabe que teve uma entorse, principalmente pelo que a gente conhece de futebol. Não sou médico, mas no futebol eu sei que se você deixa o pé preso e você tem um chicote do joelho para trás, você tem uma possibilidade ali de que de ter essa situação ali de, né, fraturar alguma coisa, de ter um rompimento de ligamento. Que Deus proteja que não seja nada disso, tá? Mas é uma coisa que a gente que já é do futebol já tá mais ou menos acostumado com esse tipo de coisa. O pé preso no gramado, a perna ali não consegue se mexer, né? Gera uma preocupação, com certeza. É um jogador importante, um jogador que estava começando a ter os minutos dele, né, com o Sampaoli. Inclusive, muita gente querendo saber e tal. Aí saiu aquele negócio que o Alexander tava na balada, não sei o quê. E aí o cara começa a jogar bem e tem um azar desse. Ainda a gente não tem, de fato, uma precisão do que aconteceu, mas a gente sabe que teve uma entorse. Inclusive, eu tô aqui de olho nas apurações, tá? Conversando com as pessoas aqui do clube, para a gente ter a melhor informação na hora que for possível. Mas o jogador vai ser reavaliado hoje, tá? Então, Alexander aí vai ser reavaliado, fazer exames aí de imagem e todos os outros que forem necessários, mas um azar realmente, né, a gente ter essa situação, né? É complicado. E assim, por um outro lado, a gente percebe também a qualidade desses gramados do interior de Minas Gerais. E não é só do interior de Minas Gerais, não. Eu tenho visto aí vários campeonatos regionais, carioca, paulista, paranaense, né? E vários campeonatos aí que eu acabo acompanhando. E, cara, o nível do campo do interior, São Paulo ainda é um pouquinho melhor. Mas, assim, é um negócio assustador. E isso faz com que você desprestigie a competição, porque você não vai levar o Hulk para jogar em Pouso Alegre. Porque se o Hulk machuca em Pouso Alegre por causa daquele gramado lixo, aí vai ser uma situação que vai prejudicar o Atlético por várias partidas, né? Um exemplo, é um jogador que já tem quase 40 anos, então naturalmente ele vai ter um processo de recuperação da lesão, pode ter uma recidiva e tal. Então, assim, muito tem que ser avaliada essa questão. Beleza, vamos dar moral para o interior, vamos dar moral para a torcida do interior. É muito, muito, muito legal a gente ter a festa do interior,
né? O tanto que o torcedor ele se emociona, ele abraça o time, né? O tanto que tem homenagens, o Instituto Galo está fazendo esse Dia de Galo, que é uma ação muito legal, que envolve solidariedade com a torcida, leva galo doido e tudo. Só que na hora de jogar bola, a gente tem que ter um gramado que seja coerente ao futebol profissional da primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? Não adianta a gente ficar tendo esse espaço aí para jogar bola, não. Então, acho que isso é uma crítica importante a fazer, porque muito disso que acontece nessas lesões aí, principalmente quando tem essa lesão, o cara fica com o pé preso e tal, é porque é cheio de buraco, porque o gramado é ruim. Aí depois o nego vem falar que o problema é gramado sintético, né? Ah, mas o sintético não sei o que. Não, cara, mas olha aí como é que é a qualidade do gramado, entendeu? Então, eu acho que tem um ponto, assim, que a gente precisa de colocar como um ponto de alerta, né? Não dá pra gente sair colocando o time titular nesses pastos aí do Campeonato Mineiro. Com todo respeito aos times do interior, como eu disse, eu gosto muito do Campeonato Mineiro, sou um cara que eu aprendi, né, a torcer, gostando de Campeonato Mineiro, acompanhando, indo aos jogos e tudo, mas a gente precisa de olhar para o lado esportivo da coisa, né? E esses gramados que a gente tem hoje aí, eles são extremamente prejudiciais, né, aos times, principalmente grandes, que disputam grandes competições e que, às vezes, por causa de uma bobeira dessa aí, de um jogo de contra o Pouso Alegre, com todo respeito ao Pouso Alegre, a gente pode perder um jogador por mês, um jogador importante, entendeu? Então, acho que a Federação Mineira de Futebol ela tem que fiscalizar melhor, né? Ela tem que endereçar melhor, tem que aumentar a rigidez de cobrança na questão dos gramados. Eu acho que isso tem que ser um fator, assim, primordial. Ah, eu tenho um belo estádio em tal cidade, na cidade XPTO, mas o gramado não tá tão bom, então não serve, cara. Não serve. Nós estamos falando de futebol profissional. Cuida do gramado, já que você tem um estádio ótimo, e beleza. Aí agora é a prova. Mas faz a fiscalização, cara. Não deixa os caras jogar lá, não. Olha o estado dos gramados que a gente tá jogando aí, entendeu? Então, assim, fica um alerta aí para a Federação Mineira de Futebol. Acho que é importante a gente falar sobre esses detalhes, né? Então, o Galo, nesse momento, é o quarto colocado do Campeonato Mineiro. A gente está falando de um campeonato que é por grupos, grupo A, B e C, porém, existe uma classificação geral, né? No departamento de matemática do FMG, a gente tem esses detalhes. O América é o primeiro, o Norte é o segundo, o RT é o terceiro. São os três primeiros colocados. O Galo é o melhor segundo colocado nesse momento, ocupa a quarta colocação com 10 pontos, tá? Nesse momento, o Atlético tem 55% de aproveitamento nesse Campeonato Mineiro, com 6 partidas, 2 vitórias e 4 empates sem nenhuma derrota, e um saldo de gols de 3 gols. Fez 8 e tomou 5. Lembrando que a chance do Galo de se classificar para as semifinais agora é de 71,5%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, tá certo? Então o Galo saiu ali de 20% para 71% de chance de classificação no campeonato.